Quando falamos de serverless, existem muitos detalhes que mudam a maneira com que você vai trabalhar. Um deles é a linguagem de programação. Sim, eventualmente você vai ter que utilizar a linguagem de programação em serverless, porque a camada computacional, de regra de negócio, né, de linguagem de programação, ela não some muito do serverless, não. A gente tem aí um movimento pro functionless que está acontecendo, mas a verdade é que você ainda vai utilizar a linguagem de programação como sempre. Você vai ter que, programar, né, e fazer com que cumpra os requisitos de negócio. Mas dentro do serverless, qual é a melhor linguagem de programação? Vem comigo que eu vou te explicar nesse vídeo. Antes de mais nada, agradeço muito pela quantidade de inscritos que a gente está tendo no canal, a gente está tendo muitas views, eu estou bem feliz com isso e me motiva ainda mais a continuar fazendo os vídeos aqui. Então, por favor, fique à vontade de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho. Bom, quando falamos de linguagem de programação, existe uma coisa bem específica em serverless. Serverless é, por natureza, rápido. Por natureza. O serverless, ele tende a ser mais rápido porque, primeiro, você vai estar em um ambiente assíncrono. Você está utilizando um padrão assíncrono de comunicação e de mensageria. E isso te dá um poder muito grande de velocidade. Então, se alguém vem no seu site, faz uma compra, você vai dar um ok, que a compra vai ser processada. Você não vai dar um ok no sentido de a compra foi processada. E na verdade você deixar o seu usuário esperando por alguns segundos na tela enquanto a compra é processada no background é meio esquisito. Então o assíncrono ele tende a ser muito rápido para o cliente em grandíssima parte. A nível de processamento também. E quando a gente está falando ali de computação, e a gente está falando de uma arquitetura puramente serverless, com camadas de computação baseado, por exemplo, em AWS Lambda, a linguagem de programação preocupa muito. Então, hoje nós vamos falar especificamente de AWS Lambda, porque nesse canal falamos de AWS, certo? Aonde você vai ter o maior impacto. E aí dentro você tem muitas linguagens de programação que você pode escolher. A gente tem Java, tem Kotlin, tem C Sharp, tem Rust, tem Python, tem JavaScript, tem Go. E todas as linguagens têm algumas coisas específicas, né, dentro delas e questão de velocidade. Mas quando falamos aqui de AWS Lambda, a coisa que mais preocupa, na verdade, e que há necessidade de olhar é o cold start. O cold start, ele não é um problema. Na verdade, a partir do momento que você aceita serverless, você tem que levar o cold start como consideração de que, você vai ter esse tempo de carga. Para quem não entende, o que é o cold start? Vamos pegar o exemplo clássico de como que a Lambda ela funciona. Eu vou deixar uma imagem na tela para a gente acompanhar. Quando a gente tem um cold start, a gente tem uma subida do container. Então, no final do dia, o Lambda é só um container. Você manda um zip com seus dados, ele entra para um container específico que tem uma interface de comunicação entre o serviço da AWS Lambda e o seu container, que vai falar com a sua linguagem de programação lá dentro. Então, você tem um container que você insere o seu código e esse container eventualmente tem que subir. O cold start ele se torna um problema quando você tem um ambiente muito pesado, com muito código. E subir todo esse código complica. Hoje, com a AWS Lambda, a gente tem o Snap Start, mas o Snap Start ele não te dá exatamente... Ele te dá uma velocidade de subida, mas hoje ele só tem para Java, a gente não tem ele tanto para outras linguagens. Sinceramente, eu não acho que ele vai se expandir para outras linguagens. Realmente eu não acho. E por mais que se expanda, não é muito o cenário de utilização da Lambda, né? A gente tá falando de utilizar a Lambda para sei lá, 1 GB de Lambda para você mandar. A ideia nunca foi essa. A Lambda é para ser leve e com uma função específica e única. Nada mais do que isso. Então, quando pensamos em linguagem de programação, dentro da Lambda, as linguagens preferenciais são linguagens de scripting. Não são linguagens orientadas a objeto, como o Java, por exemplo, ou C Sharp, ou C++, ou o próprio... o C nem tanto, mas o C++ e o Java são muito conhecidos por serem linguagens de programação orientadas a objeto, muito mais orientadas a objeto, etc. E essas linguagens, elas são linguagens que você tem que fazer muito mais código. Óbvio, a manutenção é mais fácil, né? Você tem algumas boas práticas de programação. Por exemplo, o programador Java, ele é um programador muito melhor do que muitos programadores Python, justamente pela linguagem de programação te dá essa base de você ir lá dentro e fazer o código muito bem estruturado. Só que isso gera muito código. E gera muito código, gera tamanho de base.
Se já era tamanho de base, você tem um Gold Start maior. E sim, o Gold Start tem que ser uma preocupação para que você não passe do nível aceitável. Mas as linguagens de scripting, elas se beneficiam muito mais com isso. Então, com linguagem de scripting, a gente está falando de linguagens que não tem esse orientado a objeto de forma forte, que meio que é nativo, que você vai utilizar quando tem a linguagem. Então, Python é assim, o JavaScript é assim, o Rust é assim, o Go é assim. Eles são linguagens de programação mais a nível de scripting mesmo. E quando a gente fala de linguagens de scripting, são linguagens mais, digamos, com menores coisas para fazer. Pô, a gente pode falar de um JavaScript e dos frameworks que tem, sim, aquilo é fantástico, fazer aquilo com JavaScript. Mas eles fazem esse framework justamente para simplificar a sua vida e você ter ali toda uma parte de script. O JavaScript ele é muito específico porque o JavaScript a gente tá falando aqui do Vanilla, tá? Eu não tô falando de nada além do Vanilla. Pode falar de TypeScript, mas o TypeScript vai converter para um Vanilla JavaScript eventualmente, mandar isso para frente. Então, estou falando especificamente de Vanilla JavaScript. Se você fala de Vanilla JavaScript utilizando o Node.js da vida, que é o caso, já que a Lambda se torna uma espécie de back-end, então você tem mais ou menos isso. E não existe muito orientado a objeto dentro de JavaScript, não é muito a ideia de utilização dele. Então, a primeira coisa é, linguagens de script são ideais. Por que o Java não entra muito? Por que o Java é muito difícil de utilizar com a AWS Lambda? Porque o Java gera muito código. O Java gera muito código e, por ser além de gerar muito código, é uma linguagem interpretada. E uma linguagem interpretada ela é compilada em tempo de execução. E quando isso acontece, você tem um tempo maior de execução, porque você está compilando na hora. Então ela pode executar até um certo ponto e depois travar. Isso é ruim. E é interessante porque eu falei de JavaScript e Python, que são linguagens interpretadas, né? Pois é, mas o ideal e o cenário ideal é utilizar linguagens que são compiladas. Sim, hoje a gente está tendo um movimento extremamente forte para o Rust e para o Go, porque são linguagens compiladas. O que é uma linguagem compilada? É uma linguagem interpretada. A linguagem compilada, ela é o código que você escreve que será compilado para um binário final. E o que acontece é que ele vai checar todo o código e se houver um erro, ela não vai compilar. Então você tem que corrigir tudo para mandar para frente. Na linguagem interpretada, ela é compilada em tempo de execução. Então a partir do momento que você mandou executar, ele começa a compilar a linguagem até chegar no ponto de trava ou até finalizar a execução em si. Quando a linguagem ela é compilada em tempo de execução, ela tende a ter uma performance menor, por mais microsegundos que podemos discutir aqui. E se a gente eleva isso em milhões de requisições por minuto, a gente está falando de um número considerável, tá bom? Então, o que é o ideal? Seguir uma linguagem compilada e de scripting. Hoje, o Rust, então, é considerado a melhor linguagem do mundo para se utilizar com a AWS Lambda. Inclusive, deixa eu deixar aqui na tela uma imagem. Basicamente, isso aqui é um teste que é feito em todas as linguagens para conseguir os melhores code start. Você vai ver que o Rust está muito em primeiro e que o JavaScript nem está tão perto ali. Obviamente, aqui nesse caso, ele não utilizou nada como ESBuild, por exemplo, ou Webpack para poder melhorar a performance. Mas, nativamente, você vê que o Rust e o Python são as melhores linguagens. E você vê que é uma larga vantagem, né? Olha a quantidade de milissegundos que você tem de code start comparado aos dois. E isso acontece porque você só sobe o binário na hora que você executa, e é muito mais leve com o Rust. Mas existe uma coisa que as pessoas têm que discutir. Eu tô falando isso pra você que já sabe uma linguagem de programação. E a verdade é, você tem que seguir aquilo que você sabe. A não ser que você queira parar hoje e estudar uma linguagem nova, o que você tem que se preocupar é com as melhores linguagens para se utilizar. Então, Python, JavaScript, provavelmente Python e JavaScript vai cobrir 90% de quem está aqui. Pode utilizar Java com Snap Start, vai dar certo. Você vai utilizar Go, pode utilizar um C da vida, tá? Mas aí você vai ter que ter uma imagem à parte, mas dá para utilizar C também. C++, C Sharp utiliza, enfim. Utiliza a linguagem de programação que você sabe. Mas se você quer atingir os melhores níveis, as 3 linguagens de programação recomendadas, as 4, né? Vamos dizer assim, é Rust, e é a melhor hoje, mas é difícil e você tem que entender muito do conceito de... Eu acho difícil, tá? Particularmente, eu acho que é uma curva de aprendizado longa, não é uma curva de aprendizado amigável como o Python e o JavaScript tem. É longa, mas você tem um entendimento e um controle muito melhor.
da execução, seu controle de memória. Isso é muito bom dependendo da performance que você quer atingir. Depois eu recomendo Python, JavaScript e Go, tá? Go ali do ladinho do Rust a nível de performance, tá? E o Python e o JavaScript ali como linguagens interpretadas. Então são as linguagens que eu recomendo você fazer. Se você não sabe nenhuma linguagem, vai e aprenda Rust. E sim, Rust é muito bom. Para Lambda. Se você quer utilizar de várias formas, aí eu recomendo Python ou JavaScript. Eu recomendaria mais JavaScript, porque eventualmente você pode programar para front-end. Porque o Python, você tem Django e Django não é tão utilizado assim. Mas se você for mexer só com back-end, talvez Python seja uma linguagem melhor. Se você for querer mexer com front e back, JavaScript seja uma linguagem melhor. Se você quer só performance e está focando em AWS Lambda ou quer usar uma linguagem mais performática, então o ideal é você utilizar o Rust. Mas a verdade é que no final do dia, isso aqui é muito para quem trabalha com projetos pessoais, e com seus projetos pessoais você tem uma decisão de qual linguagem tomar. Mas se você trabalha numa empresa, não é assim. A empresa normalmente já decide uma linguagem que foi decidida antes. Então, se você está passando por uma opção de escolher uma linguagem, eu recomendo o Rust. Inclusive o Google, cara, o Google tá tendo uma transformação por causa do Rust. Tem muitas notícias sobre, pesquisem Rust e Google no Google, né, para vocês darem uma olhada nas notícias. É bem legal que eles estão atingindo com Rust. Mas se a sua empresa utiliza já uma linguagem de programação, utilize a linguagem de programação deles. É um conhecimento que vocês têm em casa, que vai ser ideal para vocês. E não é tão interessante você partir para uma linguagem que ninguém conhece, que só você vai conhecer. Isso atrapalha muito. Ninguém vai poder fazer um review do seu código, ninguém vai poder te ajudar no código, eventualmente. A manutenção de código tem que ser feita só por você, e isso acaba trazendo malefícios no longo prazo muito mais do que benefícios. Então, essas são as minhas recomendações de linguagem. A primeira delas é, na verdade, o que essa empresa usa, tá? E preferencialmente que eles usem Python ou JavaScript. Mas quer utilizar especificamente em Lambda, utilize em Lambda, Python, JavaScript, Rust em primeiro lugar, tá? Mas curva de aprendizado mais difícil, não é muita gente que programa, e Go. Rust é uma comunidade muito boa, não é tão grande quanto a do Python e JavaScript, obviamente que não, mas é uma comunidade muito boa e que vai te ajudar muito a aprender o código, beleza? Esse foi um vídeo curto, vídeo de conversa, para a gente poder entender um pouco melhor quais são as melhores linguagens de programação, para você que tem um projeto novo, que está na empresa e decidindo a linguagem, etc. Mas o ideal é você realmente começar a trabalhar e entregar isso, tá bom? No mais, agradeço muito pela sua presença, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais notificações. Recomendações de vídeo, deixa nos comentários que eu vou estar lendo todos eles, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Valeu!